Meu pai me bateu e me expulsou de casa no meu aniversário de 18 anos. Tudo porque eu levantei a voz pro meu irmão, filho favorito dele, gritando: "Você é um fracasso e não merece ser celebrado." E eu o fiz se arrepender amargamente. E aí, Reddit, meu aniversário de 18 anos caiu num sábado no fim de setembro. E eu tinha contado os dias pra chegar naquela data exata há uns 3 anos seguidos. Não era por querer votar ou comprar raspadinha como a maioria dos adolescentes. Era porque aquele dia marcava o fim do controle deles sobre mim. O momento em que legalmente eles não poderiam mais me arrastar de volta pra casa se eu resolvesse sumir. Eu, homem de 22 anos hoje, cresci numa casa que rende boas fotos, uma construção de 2 andares com acabamento bonito, cercas vivas que meu pai cuidava todo fim de semana como se fosse obsessão. De fora parecia que a gente era uma família perfeita, mas por dentro era como se eu fosse o defeito que eles queriam esconder de qualquer jeito. Meu irmão, Evan, é 2 anos mais novo e virou o queridinho desde o instante em que nasceu. Sem exagero, o garoto podia botar fogo na garagem que eles iam perguntar se ele precisava de terapia e ainda davam um Xbox novinho pra ajudar a superar o trauma. Já eu, por deixar uma toalha molhada no chão do banheiro uma única vez, levei um sermão de 45 minutos sobre respeito e responsabilidade, terminando com meu pai perguntando se eu tinha sido criado por lobos. Aprendi desde pequeno a viver sem fazer barulho, passos leves, zero reclamação, sempre adivinhando o que eles precisavam antes que pedissem. Meu pai me olhava como se minha simples existência o irritasse. Minha mãe era pior, porque sorria enquanto soltava coisas tipo: "O Evan é talentoso por natureza, querido. Você tem que se esforçar o dobro pra acompanhar. Ele pegou os genes bons, a personalidade, a sorte toda." Depois que ela perdeu 3 gestações antes dele, Evan virou o bebê milagre, a segunda chance deles, e eu só era o filho que tiveram. Antes de descobrirem o que realmente queriam. Mesmo assim eu tentei, tirava notas razoáveis. Trabalhava meio período numa loja de materiais de construção, carregando sacos de adubo e cimento depois da aula. Nunca dava trabalho. Guardava cada centavo porque já sabia que faculdade com dinheiro deles não ia rolar. Quando meu pai falava do meu futuro, resmungava algo como: "Você dá um jeito, você é esperto." Já o Evan ganhou um notebook gamer zero aos 16 pra estudar, que ele usava basicamente pra jogar e assistir vídeo até as 3 da manhã. Quando pedi emprestado uma vez pra pesquisar sobre universidades, minha mãe disse pra perguntar pro Evan. Ele respondeu: "Pra eu comprar o meu próprio" e pronto. Assunto encerrado. Então, quando chegou meu aniversário de 18, eu não esperava grande coisa. Quem sabe um cartão com $20 dentro, ou um bolo simples de supermercado, algo que ao menos reconhecesse que eu existia. Acordei umas 10h30, desci as escadas e vi meu pai amarrando uma fita prateada numa caixa preta elegante na bancada da cozinha. O Evan pulando de um lado pro outro como se fosse Natal. Minha mãe com aquele sorriso falso de foto. Ninguém me olhou nenhuma vez, até que minha mãe me viu ali parado e falou: "Opa, chegou na hora certa, amor. Evan, pode abrir." Fiquei ali confuso, sem reação. O Evan rasgou o papel e tirou um relógio caro de aço inox com pulseira de couro. Daqueles que custam mais que 3 meses do meu salário na loja. Tipo os que aparecem em propaganda de perfume. E carro de luxo, caraca, que massa. O Evan sorriu, colocou no pulso e girou pra luz brilhar. "Agora não preciso mais pegar o seu escondido, pai." Meu pai riu e bagunçou o cabelo dele. "Você mereceu, campeão. A gente tá orgulhoso. Mereceu. O maior feito dele naquele mês tinha sido entrar no time reserva de basquete e não ser expulso por vapear no vestiário. Fiquei ali esperando alguém lembrar, me olhar, dizer as 2 palavras que importavam naquele dia. Minha mãe olhou pra mim, deve ter visto minha cara porque falou: "Não fica com essa expressão amarga, Nolan. A vida não é sobre coisas materiais. Quando crescer você vai entender que caráter vale mais que presente." Senti como se tivesse levado um soco. Ela disse aquilo com aquela voz calma e superior que usa quando quer parecer sábia, como se eu fosse uma criança mimada fazendo birra por brinquedo. Pensei que ia ter bolo. Falei baixinho: "Ah, a gente comeu um pedaço mais cedo." O Evan respondeu despreocupado, sem tirar os olhos. "Do relógio novo? Enquanto você tava dormindo até tarde?" Pisquei. "Vocês comeram bolo sem mim. Foi só uma coisinha pequena." Minha mãe respondeu rápido: "Nada demais, não faz cena." O Evan deu um sorrisinho. "Tinha meu nome escrito, você perdeu, mano. Quer dizer, era meio que uma comemoração dupla, mas não é seu aniversário, supera." Meu pai explodiu. "É só um bolo, Nolan, para de drama." Foi aí que algo dentro de mim estourou como um fio que arrebenta. Olhei pro Evan de verdade, ali parado, com um relógio de $150, vestindo o moletom que eu comprei com meu dinheiro e que ele pegou há 3 meses sem devolver. "Sabe de uma coisa?" Falei com a voz mais alta do que pretendia. "Isso é ridículo. Você é ridículo. Nunca conquistou nada na vida. Só desliza enquanto eles te entregam tudo de bandeja e fingem que você é especial." O rosto do Evan ficou vermelho. "Qual é o seu problema, cara?" "Meu problema." Dei uma risada que saiu torta. "Meu problema é que tô aqui no meu próprio aniversário vendo você ganhar relógio por respirar enquanto eles nem lembram que dia é hoje." "Nolan," minha mãe avisou. "Já chega." "Não, nunca chega. Nunca foi suficiente. Vocês me tratam como se eu fosse um cachorro vira-lata que são obrigados a alimentar enquanto fazem festa pro filho perfeito que reprova em tudo, menos educação física." Foi quando meu pai veio rápido, me pegou pela camisa, me empurrou com força contra a geladeira. Minha cabeça bateu no metal e tudo ficou branco por um segundo. "Acabou," ele falou com voz baixa e gelada. "Tá me ouvindo? Acabou." Eu empurrei ele de volta com força suficiente pra ele tropeçar. Os olhos dele se arregalaram de choque. Eu nunca tinha reagido antes. Nunca tinha gritado. Nunca tinha brigado. "Me toca de novo." Falei baixo. "E você vai se arrepender." Ele veio pra cima outra vez. Dessa vez com soco. Me acertou nas costelas. 1, 2 vezes. Eu me curvei sem ar. Minha mãe gritou. O Evan só ficou olhando. Meu pai segurou meu rosto. Me obrigou a olhar pra ele. "Chega," disse. "A gente não comemora fracasso que nem você. Você é só um erro. Agora sai da minha frente." Um erro. Era isso que eu era. Não, filho. Me endireitei com as costelas doendo pra caramba. Senti gosto de sangue na boca. Olhei pros 3. Minha mãe chorando lágrimas falsas. O Evan ainda segurando o relógio. Meu pai ofegante com os punhos cerrados. E entendi de uma vez. Eles nunca iam me amar. Não importava o que eu fizesse. O quanto me esforçasse. O quanto eu me encolhesse. Eu nunca seria o Evan.
Então tomei uma decisão, subi pro quarto, peguei a mochila, enfiei um moletom, umas meias, barras de cereal, carregador do celular e os $180 que eu guardava no envelope colado embaixo da gaveta da escrivaninha. Levei minha identidade, cartão de débito e o horário de ônibus da Greyhound que eu tinha salvo no celular há 3 semanas, por via das dúvidas. Às 2 da manhã, enquanto todo mundo dormia, saí pela porta dos fundos, não tinha plano, só sabia que preferia dormir na rua a passar mais uma noite naquela casa. Os primeiros 4 dias foram pesados, não vou maquiar. Fiquei rodando entre uma lanchonete 24 horas na estrada 12, um canto da biblioteca pública até me expulsarem no fechamento e um banco atrás da academia que ninguém fiscalizava depois da meia-noite. Aprendi quais máquinas de salgadinho davam duplicado se você batesse do jeito certo, quais banheiros de posto tinham um sabonete decente pra se lavar e quais linhas de ônibus rodavam a noite toda pra eu poder dormir sem ser incomodado por polícia. No quarto dia quase me pegaram. Eu tava passando pelo shopping de esquina pra carregar o celular na biblioteca, quando vi o caminhonete do meu pai entrando no estacionamento como se fosse dono. Mesmas marcas no para-choque, mesma moldura de placa vaidosa. Meu cérebro congelou. Me escondi atrás de uma máquina de refrigerante na entrada da lavanderia e fiquei ali fingindo mexer no celular como se fosse normal. Vi ele descer, olhar em volta e entrar no supermercado decidido. Ele não me viu, mas aprendi ali que sumir não é só ir embora. É continuar sumido mesmo quando tá a 5 segundos de ser pego. Na quinta noite, meu celular tava quase sem bateria, meu moletom fedendo a suor e chuva, e eu tinha comido tanta barra de proteína de posto que meu estômago ameaçava a revolta. Foi quando achei a igreja no centro. Eles tinham um abrigo no porão, nada chique, só colchonete e comida quente 3 vezes por semana. O cara da recepção era um senhor de cabelo grisalho, com olhos gentis que a gente raramente vê. Não fez pergunta quando cheguei com mochila e lábio rachado, só acenou e apontou um colchonete vazio no fundo. Fiquei lá 11 dias, conheci gente, aprendi coisas tipo como fazer $3 renderem 2 refeições, como identificar encrenca antes dela te achar, como dormir leve pra ninguém roubar suas coisas. De dia eu ia pra biblioteca e mandava currículo nos computadores públicos. Candidatei em tudo, restaurante, loja, armazém, entrega, qualquer vaga que aceitasse quem só tinha ensino médio e vontade de trabalhar. Meu celular começou a tocar com retorno de entrevista, depois de mais ou menos 1 semana e meia. Foi nessa época que meu pai começou a ligar. A primeira mensagem era cheia de raiva e ameaças. Depois veio confusa, depois desesperada. Na 4ª mensagem de voz, ele já tava chorando. Seu quarto ainda tá aqui. Nolan, por favor, só volta pra casa. A gente pode conversar sobre isso. Eu não liguei de volta. O que eu ia dizer? Que preferia dormir num colchonete no porão de uma igreja do que morar numa casa onde eu era tratado como erro. Acabei conseguindo uma vaga num centro de distribuição de suprimentos médicos. Um galpão enorme na rodovia 47, que enviava equipamentos hospitalares e remédios para clínicas em 3 estados diferentes. O salário era mínimo com hora extra de vez em quando, mas me contrataram na hora quando apareci pra entrevista com uma camisa social emprestada. O gerente de operações, um cara com braços que pareciam cabos de aço, me olhou e falou: aparece no horário, trabalha direito, não rouba, tá contratado, é só isso. Eu chegava todo dia mais cedo. Depois de 2 semanas no abrigo, encontrei o senhor da recepção do lado de fora, depois de um dos jantares. Ele tava deixando cobertores e latas de sopa doadas. Ele era eletricista aposentado cedo, depois que a esposa morreu. Comentou que tinha um quartinho adaptado nos fundos da casa dele que usava pra guardar tralha. Mas tava pensando em alugar barato pra alguém que precisava de uma força. Perguntei quanto era barato. Ele disse $120 por semana, com luz e água inclusas. Me mudei no dia seguinte de manhã. Não era grande coisa. Uma cama de solteiro com estrutura de metal. Um aquecedor que só funcionava se você não respirasse errado. Micro-ondas e uma chapa elétrica. Cheirava a óleo de motor e jornal velho. Mas era quente, particular. E meu. O dono me deixava em paz na maior parte do tempo. Só batia na porta uma vez por semana pra pegar o aluguel e de vez em quando deixava uma sacola de compras na escada sem falar nada. Eu trabalhava mais de 40 horas no galpão, pegava turno no sábado quando precisava de gente pra entregas urgentes, mantinha a cabeça baixa, fazia o serviço, não reclamava. Depois de umas 6 semanas o gerente começou a me colocar na estação de controle de estoque, um posto que não exigia tanto carregamento pesado, nunca explicou o motivo, só fez. À noite eu ia pra biblioteca e preenchia inscrições pra faculdade comunitária, tinha perdido alguns prazos, mas ainda dava pra entrar no semestre da primavera, escrevia as redações no celular, salvava numa conta gratuita na nuvem e imprimia na biblioteca por 15 centavos a folha. Cada taxa de inscrição doía, $40 aqui e 50 ali, mas eu pagava. Não contei pros meus pais, não contei pra ninguém. No começo de dezembro já tinha criado uma rotina no galpão, comecei a reconhecer as pessoas, aprender os nomes, era estranho. Parecia que eu tava construindo algo de verdade. Meu celular ainda vibrava de vez em quando com números desconhecidos, a maioria mensagens de voz que eu apagava sem ouvir, achava que eles já tinham superado, que tinham transformado meu quarto em academia ou escritório ou depósito. Aí num dia no começo de dezembro eu recebi um e-mail da orientadora do ensino médio: Nolan, espero que você esteja bem. Queria avisar que o pedido do seu histórico foi cancelado. Seus pais entraram em contato com a administração da escola e disseram que você não ia mais seguir com estudos superiores. Pediram pra parar toda a correspondência sobre inscrições em faculdades. Quis garantir que você soubesse. Me liga se precisar de ajuda. Li umas 5 vezes. Aí liguei pra ela. Ela confirmou tudo. Meus pais tinham falado com a escola 3 semanas antes. Disseram que eu desisti da faculdade e pediram pra marcar meus registros como inativos. Alguns prazos já tinham passado. Uma bolsa estadual que eu tava concorrendo sumiu. Passei os 3 dias seguintes consertando isso, ligando pra escola, explicando a situação, reativando os registros. A orientadora ajudou no que pôde, escreveu cartas, fez ligações, mas algumas chances já tinham morrido. Naquela noite fiquei sentado no quartinho olhando pra parede. E entendi. Eles não tinham só desistido de mim, estavam tentando me bloquear ativamente, impedir meu futuro antes que eu pudesse provar que estavam errados. Foi aí que parei de sentir tristeza e comecei a planejar. O inverno chegou forte, o quartinho mal tinha isolamento e o aquecedor só funcionava se posicionado direitinho. 3 camadas na cama quase toda noite, meias dobradas, dormia todo encolhido. O trabalho aumentou nas festas de fim de ano.
Turnos dobrados quase toda semana, costas gritando, mãos rasgadas, mas cada hora extra era mais $70 pro pagamento da faculdade. O gerente começou a me colocar na coordenação de logística. Menos peso, mais resolução de problemas. Descobri que eu era bom nisso. Numa noite, o sistema de estoque travou bem antes de um prazo importante. O time todo entrou em pânico. O gerente estava no telefone gritando com a matriz quando notei a mensagem de erro. Eu estava me ensinando Excel e coisas básicas de banco de dados na biblioteca entre as inscrições. O erro era simples. Tabela de dados corrompida. Cheguei perto. Tenta carregar o backup de ontem. O banco atual tá corrompido. O gerente me olhou. Você sabe fazer isso? Dei de ombros. Posso tentar. 15 minutos depois, o sistema tava rodando. Ele deu um tapa nas minhas costas forte o suficiente pra doer. Você acabou de nos salvar de uma multa de $25 mil, garoto. A notícia correu rápido. Em 2 semanas as pessoas começaram a me procurar quando a tecnologia quebrava. Não ganhei aumento, mas aprenderam meu nome. Começaram a me ver como algo além do moleque que carregava caixa. No fim de dezembro eu já tinha juntado o suficiente para a matrícula da primavera. Me inscrevi em 3 cursos na faculdade comunitária. Precisei pedir uma liberação de dependência no auxílio financeiro. Levei documentos do abrigo, carta da orientadora, comprovantes de que eu me sustentava sozinho, 6 idas e uma montanha de papelada. Depois consegui. Janeiro chegou. Cartas de aceitação nos 3 cursos. Mais uma bolsa parcial por necessidade. Fiquei olhando o e-mail por 2 horas, só olhando a palavra parabéns como se pudesse sumir. Naquela noite assei um bolo de caixa na cozinha do dono, chocolate, torto, um pouco queimado. Escrevi meu nome com glacê azul, só Nolan. Comi 3 pedaços, guardei o resto. Na manhã seguinte fiz a matrícula, introdução à administração de empresas, álgebra universitária, redação em inglês, princípios de logística. Não contei pros meus pais, mas cidade pequena fala. E 3 semanas depois esbarrei numa vizinha no supermercado. Ela sorriu grande. Nolan, ouvi dizer que você tá na faculdade. Sua mãe deve tá tão orgulhosa. Assenti. Deve tá. Mas eu sabia que não. No fim daquela semana, minha mãe ligou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Ela não chorou nem gritou. Só falou naquela voz doce, falsa e controlada. Ouvimos sobre a faculdade, Nolan. Que maravilha. Espero que você lembre de onde veio. Como se eu devesse alguma coisa pra eles. Apaguei, as aulas começaram, trabalhava de manhã, aula à tarde, biblioteca à noite. Achei um apartamento perto do campus com 2 colegas quietos que pagavam aluguel em dia. Saí do quartinho com um aperto de mão, obrigado e $50 a mais pro dono. Meu professor de administração notou que eu pegava as coisas rápido, começou a me dar tarefas extras, ajudar outros alunos, montar horários das aulas. Entrei na lista do reitor no semestre da primavera. Consegui um emprego administrativo no campus no outono, que pagava melhor que o galpão. O primeiro ano foi duro, mas firme. No segundo ano me ajeitei, apartamento melhor, rotina melhor. Notas melhores, terminei o associado de 2 anos, aí transferi pra universidade. Estadual pro bacharelado, quando tava no 3º ano de faculdade no total, fazendo o bacharelado. Já tinha quase 3 anos completos fora de casa, parecia uma vida inteira. Aí numa noite de meio de setembro chegou uma mensagem no LinkedIn de um ex-vizinho. Oi Nolan, não sabia se devia contar, mas acho que você tem direito de saber. Seus pais acabaram de colocar a casa à venda, a placa foi colocada ontem, espero que você esteja bem. Fiquei olhando a mensagem, a casa tava à venda. No começo, nada, só vazio. Depois veio outra coisa, algo frio e focado. Abri o Zillow. O anúncio era fácil de achar. Fotos profissionais, móveis encenados, descrições genéricas, casa familiar charmosa com personalidade, 3 quartos mais sala extra, piso de madeira, bairro tranquilo, mantida com carinho por mais de 20 anos. Rolei pelas fotos, sala de estar, cozinha, quarto dos pais, banheiro de hóspedes. Aí uma coisa marcada como escritório, sala extra do Evan, meu quarto. Só que não era mais meu. Paredes, bege, cama neutra, quadros genéricos de paisagem, nenhum sinal dos 18 anos que passei ali, nenhum pôster, nenhuma escrivaninha, nenhum livro, nada. Eles não tinham só me apagado, tinham me reformado pra fora. Fiquei ali um tempão com o celular na mão, olhando o anúncio. O preço pedido era alto demais pro tipo de casa e bairro. Claramente estavam desesperados. Provavelmente precisavam vender rápido. Cavei mais fundo. Registros públicos de imóvel são surpreendentemente fáceis de achar, se você sabe onde procurar. Puxei o histórico da hipoteca, impostos, vendas antigas, e achei algo interessante. A hipoteca não estava quitada. Longe disso. E estavam atrasados, uns 4 meses, talvez 5, pelos registros públicos de penhora. Foi aí que a ideia começou a se formar. Quis ver a casa uma última vez, antes que fosse de outra pessoa. Então fiz uma coisa meio louca. Esperei o dia de casa aberta. Tinham marcado uma pro domingo. Segundo o anúncio, a corretora estava na entrada recebendo as pessoas quando cheguei. Peguei uma camisa social emprestada do colega de apartamento e levei uma pasta com papéis aleatórios para parecer sério. A corretora nem imaginava que estava dando tour para um fantasma. Os vendedores estão super motivados. Ela disse, clicando a caneta nervosa enquanto subíamos a entrada. Já tiraram a maioria das coisas pessoais, querem fechar rápido. O caçula deles acabou de começar faculdade em outro estado. O caçula, Evan, claro. Assenti e entrei atrás dela. Ela falava sem parar sobre molduras de coroa e eletrodomésticos novos e janelas eficientes. Mal escutei. Minha atenção estava nos espaços, nas paredes, no fato de que eu não existia mais ali. A cozinha estava igual, a sala também. O quarto dos meus pais estava com móveis alugados. Aí chegamos no meu antigo quarto, parei na porta e não senti absolutamente nada, só frio. A corretora gesticulou como se mostrasse um prêmio. Esse era o quarto de jogos e estudos do filho deles. Pega uma luz natural incrível, espaço super versátil, quarto de jogos e estudos. Era nisso que eu tinha virado. Sobra do Evan. Entrei, tinham encenado como um canto de preparação pra faculdade, escrivaninha moderna com luminária, quadro de cortiça com lista de dormitório arrumadinha, folhetos de universidades espalhados na mesinha, nome do Evan em tudo. Passamos pelo quarto de verdade do Evan depois, ainda decorado, ainda com as coisas dele, troféus na prateleira, pôsteres na parede, não mexeram em nada. O quintal foi pior.
A casa na árvore que construí com meu tio quando tinha 13 anos. Aquela que passei centenas de horas lendo e fugindo do mundo, tinha sumido, demolida, só um retângulo de terra e uns parafusos enferrujados saindo de postes podres. A corretora notou que eu tava olhando, os vendedores falaram que removeram uma estrutura antiga aqui atrás, preocupação com responsabilidade civil. Assenti, não falei nada. Ela me deu um minuto, provavelmente sentindo algo estranho no meu silêncio. Quer ver a garagem antes de encerrar? Perguntou brilhante. Eu fui atrás dela pela porta lateral. A garagem estava bagunçada com caixas de mudança e caixotes de plástico empilhados na parede do fundo. A maioria etiquetada com a letra caprichada da minha mãe, decorações de Natal, excesso de cozinha, Evan, guardar. Aí eu vi o canto, 3 caixotes enfiados atrás de uma esteira quebrada, fita crepe com etiquetas na mesma letra, doar tralha do quarto antigo, e o último, o menor. Como se fosse um pensamento tardio, lixo. E adivinha de quem? Eram as coisas nesse lixo? Minhas, claro. Fiquei olhando aquele caixote um tempão. A corretora nem notou. Ela já estava voltando pra dentro falando de metragem quadrada. Eu fui até a cerca dos fundos com as mãos no bolso, respirando fundo. Era o quintal onde aprendi a andar de bike, onde enterrei uma cápsula do tempo na 4ª série, que provavelmente ainda tá debaixo do carvalho, onde eu existi por 18 anos, e agora era só mais um anúncio, mais uma transação. Naquela noite, sentado no carro depois da visita, decidi. Se eles queriam me apagar, tudo bem. Mas eu ia garantir que o mundo soubesse exatamente quem eu era. E eles iam assistir de dentro dos destroços. Não queria vingança que gritasse. Queria vingança que queimasse devagar. Do tipo que chega de mansinho, destrói quietinho e não deixa rastro. Aí veio a mensagem do nada, uns 2 meses depois que comecei na faculdade comunitária. Do Evan. Primeira vez que eu ouvia dele desde que saí. Ouvi dizer que você tá trabalhando num mercadinho e fazendo comunitária, fracassado. Aí outra mensagem. Sabe o que fiz com seu quarto, né? Olha isso. Anexada uma foto. Meu quarto antigo, só que não era mais meu. Pintado novo, móveis novos, encenado como showroom pra casa aberta. Limpo perfeito, como se eu nunca tivesse existido. Joguei fora todo o seu lixo. Tá bem melhor agora. Acho que é o que acontece quando o peso morto sai. Continua quebrado no seu empreguinho. Não volta. Ah, e valeu por sair de casa. A gente precisava mesmo do espaço pra algo útil. Fiquei olhando aquela mensagem 1 minuto inteiro. Não doído, não bravo, só frio calculando. Ele queria uma reação. Queria que eu respondesse algo desesperado, ou na defensiva. Queria prova de que ainda tinha poder sobre mim. Não respondi. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando naquela foto, em como foi fácil pra eles me apagarem. Lá pelas 2 da manhã, abri o Instagram só rolando pra passar tempo. Foi quando achei, conta pública do Evan, mesmo rosto usuário diferente, alguma variação do nome dele, com números aleatórios, daquele tipo que a pessoa acha que tá sendo esperta, mas na verdade é só descuidada. A história dele ainda tava no ar, postada às 6 horas, primeiro slide ele sentado no meu antigo quarto, legenda. Finalmente livre do peso morto, segundo slide ele se filmando no espelho. Legenda, filho de ouro continua ganhando, tirei print dos 2, usuário visível, data visível. Aí continuei rolando os destaques dele, meses de posts, e foi quando achei ouro. Um destaque chamado Papo Reto. Tinha slides de meses atrás, Evan zoando com amigos sobre colar na prova de cálculo de alguém. Outro slide se gabando de mandar a namorada escrever as redações de inglês dele. Outro rindo de falsificar horas de voluntariado para as inscrições na faculdade. Prints de conversas em grupo onde admitia plágio em trabalhos. Nada escondido, nada privado, só ali público idiota. Tirei print de tudo. Garanti que usuário e datas aparecessem em cada um. Aí mandei tudo por e-mail pra mim mesmo. Abri o notebook, criei uma pasta nova dentro da que se chamava casa. Chamei de provas. Foi aí que decidi nada de só sobreviver mais. Nada de só construir minha vida e torcer pro karma pegar eles um dia. Eu ia ser o karma. Primeiro passo era informação. Informação de verdade do tipo enterrada em documentos e registros públicos. Mantive tudo organizado como se estivesse montando um processo. Porque era exatamente isso. Tinha uma pasta no notebook chamada casa. E dentro outra chamada Não Mintam Pra Mim. PDFs, prints, datas destacadas, links do condado favoritos e um arquivo de notas correndo onde anotava quem disse o que e quando. Imprimi as coisas piores também. Papel comum, encadernador barato, plásticos protetores, algo em segurar na mão torna real. Passei as 2 semanas seguintes pesquisando tudo sobre a venda da casa deles. Registros públicos bastavam, licenças penhoras, notas antigas de imóveis, atas de associação de moradores e processos judiciais. Tirei print de tudo e mantive um log correndo como se fosse caso, e algo interessante apareceu. O porão tinha alagado 3 vezes nos últimos 7 anos. Falhas documentadas na bomba de drenagem, danos por água, rachaduras na fundação. Tudo resolvido no quieto, no barato, com reparos mínimos. Nada que aparecesse numa visita casual, mas suficiente para ser problema sério para qualquer comprador que olhasse de verdade. E adivinha o que não estava mencionado na declaração atual dos vendedores? Os alagamentos, os problemas na fundação, nada disso. Eles estavam escondendo, não só omitindo ativamente, cobrindo problemas estruturais. Isso é fraude. Fraude imobiliária. Podia anular a venda, abrir para processos judiciais, destruir qualquer credibilidade. Salvei todos os documentos, imprimi cópias sob backup em 3 nuvens diferentes. Mas prova sozinha não bastava, precisava de timing e estratégia. Entrei em contato com alguém que não falava há anos. Um amigo antigo do ensino médio. A gente correu na mesma equipe de atletismo. Ele foi para análise de dados agora. Trabalhava freelance fazendo pesquisa de antecedentes para escritórios de advocacia pequenos. Não éramos próximos, mas eu ajudei ele uma vez no 3º ano quando o carro quebrou e ele precisava de carona para entrevista de faculdade. Marcamos num café perto do campus, expliquei o que precisava. Não tudo só o suficiente, preciso saber o que tá enterrado nos registros públicos. Falei, histórico de imóvel, licenças, reclamações de seguro, coisas que comprador comum não cava. Ele estalou os dedos, sorrindo. Me dá 3 dias. Entregou em 48 horas. Meu amigo não hackeou nada.
Só sabia puxar licenças, anúncios antigos e migalhas de seguro que gente normal nunca olha. Licenças de construção do condado mostravam 3 projetos separados de impermeabilização em 6 anos. Achou faturas de empreiteiro que meu pai enviou para a associação de moradores pedindo reembolso por problemas de drenagem compartilhada. Aquelas atas de reunião da associação são registro público no nosso condado. Notas antigas de imóvel de quando eles compraram mencionavam umidade leve no porão. Tinha até processos pequenos onde dono anterior processou por dano de água antes dos meus pais comprarem. O problema do porão era pior do que eu pensava. Não só alagamento, rachaduras grandes na fundação, água infiltrando pelas paredes, toda chuva forte. A bomba era paliativo. Solução de verdade custaria no mínimo 35 mil. E meus pais sabiam. Meu amigo achou pedido de licença de 8 meses atrás, onde meu pai listou reparo temporário de impermeabilização no porão na descrição do trabalho. Fizeram o mínimo e nunca declararam nada. Eu os tinha, mas ainda não estava pronto para agir. Queria o timing perfeito cirúrgico. Enquanto isso, continuei construindo minha vida. A faculdade me convidou para falar no evento de outono para os alunos de primeira geração. Queriam veteranos que superaram obstáculos para contar as histórias, alguém que conseguiu sem apoio familiar e continuou firme. O evento era fim de outubro, aberto pro campus, professores, alunos, pais. Foi aí que percebi o timing perfeito. E se meus pais me vissem no palco reconhecido como sucesso celebrado publicamente, bem na hora que a venda da casa deles desabasse, e se tudo que construíram, a imagem, a história de família perfeita começasse a ruir porque eu consegui sem eles, não porque eu gritasse, porque eu sorrisse. Comecei a montar as peças, preparei os documentos, as provas de fraude prontas pro momento certo. Entrei em contato com o departamento de comunicação da faculdade e confirmei que iam destacar minha história, perfil completo. Fotos tudo, falei sim pra tudo. E ainda tinha mais uma carta. O Evan nos prints da conta dele, todos aqueles posts se gabando de colar, falsificar horas, plagiar redações sentados na pasta de provas esperando. Nada enorme sozinho, mas empacotado e enviado pro escritório de admissão. Certo era outra coisa. Não queria destruir ele. Só lembrar que ninguém é intocável pra sempre. Esperei outubro, e quando chegou comecei o discurso de orientação. Foi numa tarde de quinta, ensaiei umas 12 vezes sozinho no apartamento, tentando soar confiante sem parecer decorado. A faculdade queria inspirador, então dei honesto. Falei sobre crescer invisível, sobre trabalhar em 2 empregos para pagar taxas de inscrição, sobre dormir num abrigo de igreja e aprender a fazer $3 render em 2 refeições, sobre o momento que percebi que não precisava de permissão de ninguém para existir, sobre entrar na lista do reitor 4 semestres seguidos, enquanto trabalhava meio período e me sustentava na faculdade. O auditório estava lotado, umas 300 pessoas, talvez mais, alunos, pais, professores, e em algum lugar assistindo online meus pais. A faculdade postou o vídeo completo no site naquela noite. 3 horas depois já tinha sido compartilhado 40 vezes, de manhã. 100 ex-colegas comentaram, professores mandaram mensagem, estranhos enviaram recados dizendo que passaram por algo parecido, e minha história deu esperança pra eles, e meus pais viram isso. Eu sei. Porque alguém me encaminhou um print de um comentário que minha mãe deixou num post compartilhado? Isso tá cheio de exageros. Tem gente que simplesmente não valoriza tudo que a família sacrifica. Passivo-agressiva defensiva perfeita. Ela tava abalada e eu ainda não tinha terminado. O que me fez rir foi como a coisa escapou do meu controle rapidinho. A página da comunidade local pegou porque cidade pequena trata a vida dos outros como entretenimento grátis. Alguém postou o artigo, outro postou print do comentário da minha mãe. Aí as respostas viraram aquela festa de fofoca que finge preocupação. Mas na verdade é só drama. No dia seguinte a corretora de repente desligou os comentários do anúncio. Não era coincidência, só controle de dano. Enquanto o perfil rodava online, eu executei a fase 2. Os compradores da casa estavam no período final de inspeção. Tudo caminhando pro fechamento. Já tinham aprovado o financiamento, começado a empacotar mentalmente, investidos na ideia de que era a nova casa deles. Foi aí que mandei o pacote. Anônimo sem rastreio encaminhado por um serviço de correio terceirizado. Dentro tinha um pendrive com histórico de licenças mostrando trabalhos repetidos de impermeabilização, fotos do anúncio da casa aberta com manchas suspeitas nas paredes, prints das atas da associação de moradores, falando de problemas de drenagem compartilhada, cópias das notas antigas do imóvel mencionando umidade, documentos do processo pequeno do dono anterior e uma carta digitada. Esse imóvel tem dano estrutural não declarado. Os vendedores sabiam e esconderam de propósito. Se vocês fecharem a compra, a responsabilidade vira de vocês. Perguntem pra corretora sobre as licenças de impermeabilização e problemas na fundação documentados nos registros do condado. Vejam o que ela diz. 4 dias depois, o anúncio sumiu. Os compradores desistiram feio. O negócio é o seguinte no mercado imobiliário. Uma vez que o inspetor do comprador documenta a infiltração de água e dano na fundação e o agente do comprador coloca por escrito pedindo reparo ou crédito. O agente tem obrigação legal de declarar daqui pra frente, a corretora não podia mais esconder. O agente do comprador mandou e-mail formal, pedindo que os vendedores resolvessem problemas estruturais não declarados, ou eles iam embora. Aquele e-mail talvez não seja registro público, mas circulou. Corretores de imóvel conversam, principalmente em cidade pequena. Qualquer comprador futuro ia ouvir falar, qualquer agente sério ia fazer pergunta. E se a corretora tentasse esconder agora, perdia a licença. Eles estavam encurralados, atrasados na hipoteca, sem poder vender, sem declarar e consertar. $35 mil que não tinham, encarando perda da casa. Eu não comemorei, só assisti as peças caírem. Aí veio a fase 3. O Evan tava se candidatando em universidades grandes, programas prestigiados montado em notas infladas e conquistas falsas. Mandei um e-mail anônimo pro escritório de integridade acadêmica das 3 principais escolhas dele. Preocupação com desonestidade acadêmica sobre o candidato Evan. Anexei os prints. Ele zoando sobre copiar trabalho, se gabando de falsificar horas de voluntariado, rindo de mandar amigos assinarem folhas de presença que nunca cumpriu. Não precisava que rejeitassem ele na hora. Só precisava de um carimbo quieto de em revisão que ia seguir ele por aí. 2 semanas depois, ouvi pela rede de cidade pequena que a aceitação da primeira escolha do Evan atrasou. Pediram documentação adicional. O comitê de bolsa colocou a candidatura dele em espera para esclarecimento. Nada definitivo, nada explosivo.
Só perguntas, mas o Evan ia saber que alguém sabia, ia passar meses esperando a outra bomba cair, checando o e-mail toda hora, se perguntando quem tava observando, isso bastava. Passaram 3 semanas quietas normais. Eu ia pra aula, trabalhava, meus turnos, estudava na biblioteca. Já era novembro, pouco mais de 2 anos desde que saí daquela casa. Fiz 20 anos 2 meses. Antes, eles perderam 2 aniversários meus. Aí eles apareceram, estavam me esperando do lado de fora do meu prédio, numa terça à noite quando voltei do trabalho. Os dois. Meu pai parecia mais velho, cansado, ombros caídos. Minha mãe com aquela expressão calma, falsa que usa quando tá mal segurando a barra. Nolan, meu pai falou voz tensa. A gente precisa conversar. Parei na calçada, não cheguei mais perto. Só olhei pra eles, agora falei baixinho. Depois que a casa virou invendável e as candidaturas do Evan tão desmoronando, é agora que vocês querem conversar? Meu pai se encolheu como se eu tivesse batido nele. A gente não sabia que tinha ficado tão ruim. Vocês não sabiam ou não ligaram. Por favor, minha mãe disse, dando um passo à frente. A gente cometeu erros. Hoje a gente vê isso, mas isso precisa parar. Você tá machucando sua família. Dei uma risada curta, gelada. Minha família? Cadê minha família quando vocês esqueceram meu aniversário? Cadê minha família quando sabotaram minhas inscrições? Na faculdade? Cadê minha família quando o pai me bateu e me chamou de erro? Silêncio. Meu pai olhou pro chão. Os olhos da minha mãe encheram com aquelas lágrimas falsas que ela sabe produzir tão bem. A gente tá perdendo tudo. Ela disse suave. A casa vai pra execução. O Evan perdeu as ofertas de bolsa. Tivemos que pegar empréstimo só pra cobrir a matrícula dele. A gente mal tá sobrevivendo. Ótimo, falei, sem hesitar. Vocês deviam saber como é isso. Nolan. Meu pai disse, voz quase quebrando. Desculpa. Tá bom. A gente desculpa. A gente errou. Mas você tem que entender. A gente tava sob muito estresse. A gente cometeu erros. Erros. Cortei ele. Vocês não cometeram erros. Vocês fizeram escolhas. Todo santo dia, por 18 anos, vocês escolheram o Evan no meu lugar, escolheram me fazer sentir pequeno, sem valor, como se eu não importasse. E agora estão aqui porque precisam de algo de mim, não porque sentem minha falta, não porque se arrependem do que fizeram, porque precisam de ajuda. Minha mãe tentou, de novo. A gente pensou que talvez você pudesse ajudar a gente só temporariamente. A gente sabe que você tá bem com emprego e faculdade, e se você pudesse só, o que eu disse, emprestar dinheiro, fiar alguma coisa, salvar vocês? Deixa eu adivinhar. Ouviram que ganhei promoção no trabalho. Acharam que eu ia ser presa fácil. Eles não negaram. A gente é seus pais. Meu pai, disse desesperado. Isso não significa nada? Vocês pararam de ser meus pais no dia que fizeram festinha de relógio pro Evan, e esqueceram que eu existia. Falei, vocês pararam de ser meus pais quando me bateram e me chamaram de fracasso. Vocês pararam de ser meus pais quando tentaram sabotar meu futuro. Então não significa nada. Minha mãe tentou mais uma vez. Nolan, por favor, a gente tá implorando, vamos perder tudo. Tirei o celular, abri as fotos, mostrei pra eles a foto da orientação. Eu no palco segurando o prêmio, sorrindo. Isso falei, é o que construí sem vocês. Isso é no que me tornei depois que me jogaram fora. E, sabe o quê? Tô melhor assim. Então o que vocês vão perder agora chama consequência. Bem-vindos ao clube. Passei por eles em direção ao prédio, meu pai segurou meu braço. Não forte, só desesperado. Não fala baixinho, me soltando. Nunca mais me toca. Ele soltou. Olhei pros dois uma última vez. Vocês queriam que eu sumisse. Desejo realizado. Agora sumam vocês. Entrei e tranquei a porta. E foi a última vez que os vi pessoalmente. No ano seguinte, pedaços da história deles foram chegando. A casa foi pra execução. Mudaram pra um aluguel pequeno do outro lado da cidade. Meu pai pegou turnos de fim de semana entregando pacote pra completar renda. O Evan transferiu pra uma estadual sem bolsa, trabalhando meio período num call center pra ajudar nas contas. Tentaram entrar em contato algumas vezes. Mensagens de aniversário, cartões de festa sempre curtos, sempre superficiais. Nunca um pedido de desculpa de verdade. Só tentativas fracas de reaproximação que não reconheciam o que fizeram. Nunca respondi. Me formei aos 22 com honra. Fui promovido 2 vezes no emprego do campus. Minha família de verdade são os que eu escolhi, os que nunca me fizeram implorar por um lugar na mesa. Hoje, aos 22 anos, olhando para trás, vejo que aquela formatura não foi só o fim de uma etapa, mas o começo de algo muito maior. Eu me formei com honras em administração de empresas, subindo no palco sob aplausos que ecoavam como um bálsamo para todas as noites solitárias no abrigo da igreja. Meu nome foi chamado com um cum laude ao lado, e eu segurei o diploma como se fosse uma armadura forjada no fogo da rejeição. Os amigos que eu havia feito na faculdade, aqueles que viram minhas lutas diárias, que dividiram pizzas frias durante noites de estudo e me deram carona quando meu carro velho quebrava, estavam na plateia, gritando meu nome como se eu fosse uma estrela de rock. Não havia ninguém da minha família biológica ali, e pela primeira vez isso não doeu. Era libertador. Minha família de verdade, como eu disse, eram os que eu escolhi. O gerente do galpão que me promoveu sem pedir nada em troca, a orientadora do ensino médio que lutou por mim quando ninguém mais o faria, e esses colegas que se tornaram irmãos de armas em uma guerra contra o invisível. Mas a vida não para só porque você conquista um marco. Depois da formatura, o mundo real me acertou como um soco que eu já conhecia bem. Eu tinha sido promovido 2 vezes no emprego administrativo no campus, passando de assistente júnior para coordenador de operações estudantis. O salário não era uma fortuna. Uns 45 mil por ano, com benefícios decentes. Mas era o suficiente para pagar o aluguel do meu apartamento modesto, um carro usado que não quebrava toda semana e até uma poupança que crescia devagar. Eu morava em um prédio antigo no centro da cidade, com paredes finas que deixavam o barulho dos vizinhos invadir. Mas era meu. Tinha uma cozinha onde eu cozinhava refeições simples. Macarrão com molho de tomate fresco que eu aprendi a fazer assistindo vídeos no YouTube, ou ovos mexidos com vegetais que comprava no mercado local. Nada gourmet, mas cada garfada era uma vitória contra as barras de cereal dos dias ruins. No trabalho, eu era o cara que resolvia problemas. Os alunos vinham até mim com questões sobre matrículas, bolsas ou até conselhos pessoais, e eu os ajudava com uma paciência que nunca recebi em casa. Meu chefe, uma mulher de meia idade chamada Sandra, com óculos grossos e um senso de humor afiado, me via como um prodígio. Nolan, você tem instinto para isso, ela dizia, batendo no meu ombro. Não é só números e papéis, é gente. Você entende gente porque já passou pelo inferno. Ela não sabia da história toda, mas eu havia contado o suficiente para que ela me desse espaço quando eu precisava.
Uma vez, durante uma reunião de equipe, ela me elogiou na frente de todos por otimizar o sistema de agendamento, reduzindo o tempo de espera dos alunos em 40%. Eu sorri, mas por dentro eu pensava, se meu pai visse isso, ele ainda me chamaria de fracasso. E falando neles, os ecos da família não sumiram completamente. Nos meses após a confrontação na calçada, as tentativas de contato diminuíram, mas nunca pararam de vez. No meu aniversário de 21 anos, que caiu em uma quarta-feira chuvosa, recebi um cartão pelo correio. O envelope era simples, com o endereço escrito na caligrafia caprichada da minha mãe. Dentro, um cartão genérico de feliz aniversário, com uma mensagem curta. Pensando em você, esperamos que esteja bem. Com amor, mamãe e papai. Sem menção ao Evan, sem pedido de desculpa, sem nada que reconhecesse o abismo entre nós. Eu o rasguei e joguei no lixo, mas não antes de sentir uma pontada de algo que não era raiva. Talvez pena. Pena deles, presos em uma vida que desmoronava por causa das próprias escolhas. Pela rede de fofocas da cidade pequena, amigos de amigos no Facebook, posts em grupos locais, eu ficava sabendo dos pedaços. A casa foi executada, vendida em leilão por bem menos do que valia. Meus pais se mudaram para um apartamento apertado em um bairro periférico, daqueles com paredes descascando e vizinhos barulhentos. Meu pai, que sempre se orgulhava de sua carreira estável como gerente de vendas em uma empresa de suprimentos, perdeu o emprego durante a pandemia que veio logo depois. Ele acabou pegando turnos como entregador de pacotes para uma grande empresa de logística. Ironia do destino, considerando que eu comecei no galpão de distribuição. Imagino ele dirigindo uma van velha, suando sob o peso de caixas, resmungando sobre como a vida era injusta. Minha mãe, que nunca trabalhou fora, começou a fazer bicos como babá ou faxineira, algo que ela sempre julgava como abaixo dela. E o Evan? O Evan. Ele transferiu para uma universidade estadual genérica, sem as bolsas que sonhava, e trabalhava meio período em um call center, atendendo reclamações de clientes irritados. Ouvi dizer que ele largou o basquete, o talento natural que nunca foi tão natural assim, e agora passava as noites estudando de verdade, sem ninguém para fazer o trabalho por ele. Mas eu não parava para me regozijar. Em vez disso, foquei no crescimento. Com o diploma em mãos, candidatei-me a vagas melhores. Uma delas era em uma empresa de logística nacional, ironicamente semelhante a que meu pai entregava pacotes. Fui chamado para uma entrevista em uma cidade maior, a 2 horas de carro. Preparei-me meticulosamente. Terno emprestado de um amigo, currículo impresso em papel de qualidade, respostas ensaiadas para perguntas como: conte sobre um desafio que superou. Na sala de entrevistas, com 3 executivos me avaliando, eu contei uma versão editada da minha história, sem os detalhes sangrentos, mas com a essência. Saí de casa jovem, me sustentei sozinho, transformei a adversidade em motivação. Eles assentiram, impressionados. Você tem resiliência, Nolan. Isso é raro. Saí de lá com uma oferta. Analista de operações, salário de 60 mil, benefícios completos, chance de crescimento. Aceitei na hora. A mudança para a nova cidade foi como virar uma página em branco. Meu novo apartamento era maior, com uma varanda que dava para um parque pequeno. Comecei a correr pela manhã, um hábito que peguei na faculdade para limpar a mente. As trilhas arborizadas me faziam lembrar do quintal da casa velha, mas sem a amargura. Em vez disso, eu pensava no futuro. Talvez uma pós-graduação em gerenciamento de cadeia de suprimentos, ou até abrir meu próprio negócio um dia. No trabalho, eu era um novato ávido, aprendendo sistemas complexos, otimizando rotas de entrega que economizavam milhares em combustível. Meus colegas me convidavam para happy hours, e pela primeira vez, eu ia sem medo de ser julgado. Uma delas, uma analista chamada Mia, com cabelos cacheados e um sorriso contagiante, virou amiga próxima. Nós conversávamos sobre tudo, livros, filmes, sonhos. Ela veio de uma família grande e amorosa, e ouvi-la falar me fazia ver o que eu perdi, mas também o que ganhei em independência. Foi nessa época que veio o próximo contato inesperado. Uns 6 meses após a formatura, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade, e era o Evan. Sua voz soava diferente, mais baixa, menos arrogante. Nolan, é você? Ele pausou, como se esperasse uma explosão. Ei, cara, faz tempo. Eu fiquei em silêncio, deixando-o falar. Olha, eu sei que as coisas foram uma merda. Eu fui um idiota. Tudo que eu disse, tudo que fiz, eu não sabia o quanto isso te machucava. Mamãe e papai estão mal, sabe? A casa se foi, e eu tô lutando aqui na faculdade. Eu só queria dizer que sinto muito. Talvez a gente possa se ver algum dia? Reconstruir as pontes, ou algo assim? Reconstruir as pontes? Como se fosse simples assim. Eu ri baixinho. Evan, você acha que um sinto muito apaga 18 anos? Você acha que eu devo perdoar porque vocês estão sofrendo agora? Não. Vocês escolheram o que plantaram. Não me ligue de novo. Desliguei, bloqueei o número, mas daquela vez não senti raiva. Só closure. Era como fechar uma porta que eu mantinha entreaberta por acidente. Com o tempo, comecei a me envolver em causas maiores. Voluntariei em um programa de mentoria para jovens de abrigos, compartilhando minha história em workshops. Vocês não precisam de permissão para sonhar, eu dizia a eles vendo meus olhos refletidos nos deles. Um garoto de 16 anos com uma mochila surrada como a minha outrora, me procurou depois de uma sessão. Como você fez para não odiar o mundo inteiro? Perguntei a mim mesmo a mesma coisa. Eu odiei por um tempo. Mas odiar consome a energia que você precisa para construir. Foque no que você controla. Você mesmo. Ele assentiu, e meses depois me mandou uma mensagem dizendo que conseguiu uma bolsa parcial. Aquilo valia mais que qualquer vingança. Mas a vida tem suas curvas. No meu primeiro ano no novo emprego veio uma promoção. Supervisor de equipe. Com ela veio responsabilidade. Gerenciar pessoas, resolver conflitos. Uma vez tive que lidar com um funcionário preguiçoso, que lembrava o Evan jovem, deslizando, esperando que os outros carregassem o peso. Em vez de explodir, como meu pai faria, eu o chamei para uma conversa. Você tem potencial, mas precisa mostrar. Senão, isso afeta todo mundo. Ele melhorou. E eu percebi. Eu não era como eles. Eu escolhia ser melhor. Socialmente, as coisas floresceram. Mia e eu começamos a namorar, devagar, sem pressa. Ela me apresentou a família dela em um jantar de ação de graças. A mesa estava lotada.
Pais, irmãos, tios, todos rindo e contando histórias. Pela primeira vez, senti o que era ser bem-vindo sem condições. Sua mãe me abraçou no final da noite. Você é bem-vindo aqui sempre, Nolan. Lágrimas ameaçaram, mas eu as segurei. Em casa, contei a ela mais sobre meu passado, e ela ouviu sem julgar. Você é forte, disse ela, e eu te admiro por isso. Enquanto isso, os rumores sobre minha família continuavam a chegar. Meu pai sofreu um problema de saúde. Nada grave, mas o suficiente para forçá-lo a reduzir os turnos. Eles se mudaram para um lugar ainda menor, e o Evan largou a faculdade por um semestre para trabalhar em tempo integral. Parte de mim se perguntava se eu havia ido longe demais, mas então lembrava. Eu não causei isso. Eu apenas expus a verdade que eles escondiam. A fraude imobiliária, as mentiras acadêmicas, eram deles, não minhas. 2 anos após a formatura, aos 24 anos, espera, o tempo voa. Na verdade, estou projetando aqui, mas vamos fingir que é real. Eu comprei minha primeira casa. Não uma mansão, mas uma casinha aconchegante em um bairro tranquilo, com um quintal onde planejava plantar uma árvore. Talvez um carvalho, como o da cápsula do tempo que enterrei criança. Paguei com minhas economias e um empréstimo que conquistei com meu histórico impecável. No dia da mudança, Mia e eu brindamos com champanhe barato. Para novos começos, disse ela. E os pais? Uma última tentativa veio em um e-mail da minha mãe, anos depois. Nolan, vimos no LinkedIn que você está indo bem. Estamos orgulhosos. Talvez possamos nos ver para um café? Orgulhosos agora? Deletei sem responder. Eles perderam o direito a mim. Hoje, reflito sobre tudo. A vingança não foi sobre destruição, foi sobre justiça. Eu me ergui das cinzas que eles criaram e agora vivo uma vida plena, com amor, amigos, sucesso. Se há uma lição, é esta. Você não precisa de sangue para ter família. Escolha os que te elevam. E se alguém te disser que você é um fracasso, prove o contrário. Não para eles, mas para você. Obrigado por assistir até aqui. Me siga para mais vídeos como este.